Se inscreva neste canal, deixe o seu gostei, ative o sininho e compartilhe este vídeo. Fazendo isto, você estará ajudando no crescimento deste canal. Nesse vídeo vou abordar um tema que novamente se tornou uma polêmica, já que fazia um bom tempo que esse assunto não era abordado pelos pregadores da sã doutrina. O casal cristão pode fazer posições, gemer e se elogiar em seu leito conjugal? Esse é o tema deste vídeo. Irmãos, esse vídeo não é resposta a outros irmãos de outros canais e nem tem como objetivo atacar ninguém. Muitas pessoas ficaram com dúvidas quanto a uns ensinos estranhos que são extraídos de visões e revelações ou de arrebatamentos, em que o casal cristão não deve gemer, não deve se elogiar e nem deve fazer posições no ato sexual. Entendo que deve haver moderação, domínio próprio entre o casal. O problema é que doutrina não é feita com base em visões e revelações. Saiba você, querido irmão e querida irmã, que isso é um equívoco. Em primeiro lugar, devemos crer na palavra e devemos ter a palavra de Deus como regra de fé e prática. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João capítulo 17, versículo 17. Portanto, toda visão ou revelação, e seja lá o que for, se não tiver base ou respaldo na Bíblia, não deve ser considerado. Em segundo lugar, devemos observar que toda visão e revelação e qualquer outra experiência espiritual que traz confusão e desespero às almas não provém de Deus. A palavra de Deus não causa confusão, porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículo 33. Em terceiro lugar, essas visões, revelações, entre outras coisas, podem confundir casais novos convertidos na fé, que ainda não têm discernimento, deixando-os confundidos, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Efésios capítulo 4, versículo 14. O casal pode gemer, se acariciar ou se elogiar? É uma pergunta. A resposta é sim. O casal pode, como deve agir assim. Veja o que Salomão escreveu no livro de Cantares: que os seus lábios me cubram de beijos, o seu amor é melhor do que o vinho, o seu perfume é suave, o seu nome é para mim como perfume derramado. Nenhuma mulher poderia deixar de amá-lo. Leve-me com você, vamos depressa, seja o meu rei e leve-me para o seu quarto. Ó rei, ficaremos alegres e felizes por sua causa, e cantaremos o seu amor, que é mais agradável do que o vinho. Não é sem razão que o amam, ó rei. Cantares, capítulo 1, do versículo 2 ao versículo 4. O meu amado tem cheiro de mirra, quando descansa sobre
os meus seios. Cantares, capítulo 1, versículo 13. Como você é belo, meu querido, como é encantador. A grama verde será a nossa cama. Cantares, capítulo 1, versículo 16. Ele me levou ao salão de festas, e ali nós nos entregamos ao amor. Tragam passas para eu recuperar as minhas forças e maçãs para me refrescar, pois estou desmaiando de amor. A sua mão esquerda está debaixo da minha cabeça, e a direita me abraça. Cantares, capítulo 2, do versículo 3 ao 6. Noites e noites, na minha cama, eu procurei o meu amado. Procurei, porém não o encontrei. Então me levantei e andei por toda a cidade, pelas ruas e pelas praças, e procurei o meu amado. Procurei, mas não o pude achar. Cantares, capítulo 3, versículo 1 e 2. Os seus lábios são como uma fita vermelha, e a sua boca é linda. O seu rosto corado brilha atrás do véu. Você tem o pescoço roliço e macio, elegante como a torre de Davi, onde estão pendurados 1000 escudos. Parte das armaduras de soldados valentes. Os seus seios parecem 2 crias gêmeas de uma gazela pastando entre os lírios. Cantares, capítulo 4, versículo 3 ao 5. Como são deliciosas as suas carícias, minha namorada, minha noiva. O seu amor é melhor do que o vinho, o seu perfume é o mais agradável que existe. Os seus lábios têm gosto de mel, minha querida. A sua língua é para mim como leite e mel, e os seus vestidos têm o cheiro dos montes Líbanos. Cantares, capítulo 4, versículo 10 e 11. Vocês que se amam, comam e bebam, até ficarem embriagados de amor. Cantares, capítulo 5, versículo 1. O meu amor passou a mão pela abertura da porta, e o meu coração estremeceu. Eu já estava pronta para deixar o meu querido entrar. As minhas mãos estavam cobertas de mirra, e os meus dedos também, e eu segurava o trinco da porta. Então abri a porta para o meu amor, mas ele já havia ido embora. Como eu queria ouvir a sua voz, procurei-o, porém não o pude achar. Chamei-o, mas ele não respondeu. Cantares, capítulo 5, versículo 3 ao 6. Quem é esta que parece o nascer do dia, que é bela como a lua, brilhante como o sol, impressionante como esses 2 astros e luminosa como o céu cheio de estrelas? Eu desci ao jardim das amendoeiras para olhar as plantas novas do vale, para ver se as parreiras estavam brotando e se as romanzeiras estavam em flor. Eu estou tremendo. Você me deixou ansioso para amar, tão ansioso como um condutor de carros de guerra para entrar na batalha. Cantares, capítulo 6, do versículo 10 ao 12. Depois desse extenso texto, temos a certeza que entre o casal deve haver respeito e carinho. Pode gemer, elogiar, trocar carícias e posições com moderação. Lembre-se que o cristão é equilibrado. Como é o relacionamento no Novo Testamento?
Paulo vai abordar como o casal deve se relacionar. Agora vou tratar dos assuntos a respeito dos quais vocês me escreveram. Vocês dizem que o homem faz bem em não casar. Mas eu digo, já que existe tanta imoralidade sexual, cada homem deve ter a sua própria esposa e cada mulher o seu próprio marido. O homem deve cumprir o seu dever como marido, e a mulher também deve cumprir o seu dever como esposa. A esposa não manda no seu próprio corpo. Quem manda é o seu marido. Assim também o marido não manda no seu próprio corpo. Quem manda é a sua esposa. Que os dois não se neguem um ao outro, a não ser que concordem em não ter relações por algum tempo, a fim de se dedicar à oração. Mas depois devem voltar a ter relações, a fim de não caírem nas tentações de Satanás, por não poderem se dominar. 1 aos Coríntios, capítulo 7, versículo 1 ao 5. Aqui Paulo combate uma heresia que estava infiltrada em meio à igreja por falsos mestres. Assim, as irmãs estavam negando o prazer ao seu cônjuge. Então Paulo orienta essas irmãs a cumprir o seu dever dentro do casamento. Essas irmãs pensavam ser anjos, ou seja, achavam que já estavam glorificadas. Pelo que parece, vocês já têm tudo o que precisam, já são ricos. Vocês já se tornaram reis, e nós não. Que bom se vocês fossem reis de verdade, para que nós pudéssemos reinar junto com vocês. 1 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 8. Elas negavam o prazer a seus maridos, pensando que já haviam ressuscitado dos mortos, e já sendo espíritos, eram como anjos, que não se casam. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. 1 aos Coríntios, capítulo 13, versículo 1. Porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos no céu. Mateus capítulo 22, versículo 30. Veja o que Paulo diz nesse versículo. Se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Por isso, Paulo orienta que o casal se junte e por um tempo, em acordo, se separe para buscar a Deus, mas que logo se juntem novamente para que Satanás não os tente. Não sejam enganados. Não existe tempo estipulado por ninguém e nem definido por ninguém. Quem define o tempo de busca a Deus e o tempo de relação sexual é o próprio casal, mais ninguém. Pode posições? Paulo não diz nada sobre isso. Pode gemer? Paulo também não diz nada sobre isso. Pode se elogiar na hora do ato? Paulo também não diz nada sobre isso. O que Paulo disse é que o casal cristão tem que ter relação sexual e o casal que define se é uma semana direto ou 3 dias juntos e um dia buscando a Deus. Isso é o casal que define, já que o próprio apóstolo afirma que não fiquem muito tempo só orando, separados, para que o adversário não os tente. Qual a finalidade do sexo entre o casal? O ato sexual é fonte de satisfação e prazer.
Seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade, como serva amorosa e gazela graciosa. Saciem-te os seus seios em todo o tempo, e pelo seu amor sê atraído perpetuamente. Provérbios capítulo 5, versículo 18 e 19. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias de vida da tua vaidade, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção nesta vida e do teu trabalho que tu fizeste debaixo do sol. Eclesiastes capítulo 9, versículo 9. O sexo é uma bênção para a procriação. Essa é uma outra finalidade. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Para quem não sabe, o Concílio de Trento disciplinou a prática sexual com fins exclusivos de reprodução. Esse é o ensino do catolicismo romano. Não sei se continua da mesma forma ainda, mas a Bíblia diz que a relação entre os cônjuges vai além de procriação. Se você chegou até o final deste vídeo, deixe o seu gostei, compartilha este vídeo, assim você estará me incentivando a dar continuidade a este trabalho.